começou já. Abriu. Dá pra me ver. E Maria? Boa noite, boa noite. Tô com esse troço aqui, ó. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá. E aí, tô chegando aí, mês que vem tô aí, viu? Resolveu as questões aí em Aracaju. Bom, Bi, pessoal do escritório, Carla. Bi pra gente separar, né? Vamos lá. Meu parceiro Tássio, e aí? Hoje tô fazendo de casa. Na verdade, pessoal, é o seguinte: sem tempo de fazer como da primeira vez. Acho que eu fiz um sábado uma vez no escritório, né? Algumas pessoas fizeram presencial. Na verdade, eu fiz um curso não, falando um pouco sobre a petição inicial para o pessoal do escritório, né? Como eu costumo, para a minha visão, né? A minha visão sobre peticionamento inicial, sobre o processo, enfim. Só que nós fizemos, acho que uma manhã inteira, começamos às 8h30, 9 horas, fomos até mais meio-dia falando sobre petição inicial. Só que a ideia era justamente que separássemos um novo encontro, um novo sábado, para que pudéssemos falar sobre o depois, né? E agora, depois da petição inicial, como proceder. Na verdade, tem a ver muito com a logística nossa do escritório, como nós trabalhamos, mas como é algo que serve também para os colegas, principalmente os colegas que estão iniciando, eu acho que eu tenho um pouquinho de história para contar, né? Já são quase 11 anos, deixa eu ver, 2011, então 10 anos já se foram de advocacia, então acho que eu tenho um pouco de experiência para passar. Então, como é algo que serve para todos, nós resolvemos, e eu não consegui encontrar um sábado que eu pudesse realmente dedicar inteiro o pessoal do escritório para poder realmente fazer esse segundo momento. Nós resolvemos fazer aqui através de lives, né? E depois da petição inicial eu considero quatro caminhos. Não tem muito que ser feito. Acho que o mais difícil, eu tinha um professor que falava que na faculdade, ele falava que o mais difícil era entender quem era A e quem era B, o que A devia para B. Isso aí era o mais complexo, porque o restante era algo como um ato contínuo, né? Então eu separo meio que 4 fases após a petição inicial, né, que eu iria debater tudo de um momento só, até como orientação mesmo para os novos egressos lá do escritório, mas por falta de tempo nós resolvemos realmente dividir e fazer nessa forma de live. Possivelmente 4 segundas-feiras eu estarei aqui com vocês tomando um pouquinho do tempo, e quem quiser vai estar lá, né? Vai estar salvo, né, Bi? Vai estar salvo lá para que vejam. Na verdade é uma sequência, né? Acho que eu abordei sobre a petição inicial, umas 3 horas lá falando sobre isso, e agora após, né? Acho que aquela petição inicial que nós demos a entrada, já tiveram alguns despachos, já tiveram algumas resoluções, e a gente precisa dessa orientação, tanto para o escritório, os novos, para quem queira também entender um pouquinho como nós atuamos, como nós trabalhamos. Acho que a parte de petição inicial foi bem detalhada realmente, porque tem várias particularidades. Depois disso, eu não vejo tanto segredo, tanta dificuldade. É mais uma questão mesmo de prática, né? Coisas de experiência que a vida me trouxe e que eu posso passar um pouco para vocês como uma forma de otimizar. A inicial não, a inicial você tem que ter um conhecimento, você tem que ter um conhecimento de direito material, porque você precisa entender o problema
seja do seu cliente, seja do seu parente, seja do seu amigo. Do processo que você vai fazer, você precisa entender o problema. Então você tem que ter uma bagagem de direito material, né? E você precisa também entender de processo. Falamos de petição lá no artigo 319 do CPC, né? Inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Tem um passo a passo que é praticamente a montagem de uma petição inicial. Daí para frente, que é justamente o e agora, rapaz, e agora é esperar. Não tem. Eu costumo dizer que não tem muito segredo daí em diante. Daí em diante não tem muito segredo. O que é que você vai fazer? Você vai seguir o passo a passo. Aí eu costumo dizer que de imediato vão acontecer alguns despachos, né? Alguns despachos lá. O que é despacho? Solicitações, pedidos feitos pelo judiciário, né? Quando você que faz o pedido, é uma petição, mas quando é o próprio judiciário que te solicita algo, ele despacha, né? E são despachos que são necessários antes de um ato decisório, que seria uma sentença, né? Ou até uma decisão interlocutória, né? Existem atos decisórios que são fundamentais no processo. Então vamos começar, acho que eu separo muito em 4 possibilidades, 4 microfases. Eu não posso chamar de fases porque, processualmente falando, está incorreto essa nomenclatura, uma vez que as fases processuais são as fases de conhecimento, né? A fase instrutória, e você tem a fase de execução, né? A fase de execução. Então, processualmente, inclusive, eram outros procedimentos, mas depois do novo CPC, numa questão um sincronismo processual buscando celeridade e simplicidade, então você divide o processo em 3 fases: conhecimento, instrução e execução, certo? Em um procedimento que é ato contínuo. Mas eu costumo, para facilitar a didática, né? Estou dizendo isso aqui, não estou falando em estudo acadêmico, porque eu estou falando em algo realmente voltado para a prática. Então eu divido em 4 possibilidades. Ou você vai ter os seus despachos lá, após os seus despachos você vai ter a instrução, né? Lembrando que esse despacho pode acontecer em qualquer processo. Despacho é o pedido quando ele é feito pelo judiciário e não pelo advogado. Você tem as questões, né, recursais, e depois você tem a execução, que hoje é muito simples porque hoje é ato contínuo. Mas vamos falar nesse primeiro momento aqui um pouco sobre os despachos. Eu acho que a gente consegue mais 2 falar sobre instrução e recurso e, por fim, execução. Como todos sabem, eu sou previdenciarista de carreira, mas o que eu vou falar aqui, ele é utilizado em todo e qualquer procedimento. Nós podemos falar disso aí nos procedimentos especiais, né, dos juizados. Nós podemos falar também sobre um juizado federal, que é o procedimento mesmo previdenciário. Nós podemos falar isso também no processo comum, né? Acho que qualquer esfera você vai ter essas questões. Toda vez que você faz um pedido corretamente, na verdade, quanto mais correto for o seu pedido, o seu passo a passo, menos despachos, menos obstáculos você terá para enfrentar a questão. Na verdade, toda vez que um despacho voltar para você, né, como a pessoa que protocolou essa petição inicial, é porque alguma coisa você deixou de cumprir naquele processo ou realmente um fato novo ocorreu. Mas o ideal é que não haja nenhum despacho de retorno. Primeiro, porque isso atrasa o seu processo, e segundo, porque se o juiz está lhe solicitando uma coisa, porque ele não vislumbrou ali no seu procedimento inicial, isso pode lhe trazer um certo atraso. E aí nessa parte, eu costumo ser bem... Eu tenho umas anotações aqui, nessa parte eu costumo ser bem prático. Não é interessante para ninguém. Claro que existem situações em que você não dispõe de tudo quanto necessário, você precisa da entrada naquele processo correndo, mesmo antes de um documento, para evitar uma prescrição, para evitar uma perda maior, né, um perecimento maior do seu direito em relação ao tempo.
Então você muitas vezes, eu já orientei isso, né? Às vezes você protocola o processo faltando alguma coisa, faltando algum documento, por exemplo, alguma informação que seria útil ao processo. Então, acontecem esses despachos. O ideal é que após o protocolo de sua petição, o seu despacho seja um despacho direcionado apenas para outra parte, a fim de intimá-lo no intuito de apresentar suas defesas e seguir para a próxima fase, que seria justamente uma fase de instrução probatória. Depois da instrução probatória, havendo um ato decisório, ou não, que às vezes depois da instrução probatória o juiz faz novos requerimentos, e aí seriam novos despachos, né? E haveria um ato decisório, e que deste ato decisório iria culminar numa fase recursal para, assim que operasse o trânsito, assim que aquele direito se tornasse indiscutível, iríamos ter uma execução. Não basta ter esse direito se você não consegue alcançá-lo materialmente, você não consegue converter ele em benefício. Lembra que quando você fala tudo isso que nós estamos falando, é algo praticamente, não é algo palpável, é algo do imaginário, é algo processual, né? Procedimental. Apenas após todo esse operar, essa discussão num campo de direitos, não de material, é que você entra na efetividade do seu direito conquistado naquela discussão, né? Aquela discussão de ideias. Você sai daquele ideário e vai operar realmente na tutela do que foi buscado, que é justamente a questão da execução, onde você materializa o seu direito, né? O seu retorno. Então vamos lá. Nessa questão desses despachos, o ideal é que não haja. O ideal é que no processo o único despacho seja aquele despacho intime-se a parte contrária para apresentar defesa sob pena sobre as penas da lei. Aí você vem revelia, tal, enfim. Porém, muitas vezes isso não acontece. E aí a pessoa me pergunta, o que é que eu faço quando acontece um despacho? Poxa, eu costumo ser grosso um pouco no escritório, porque eu sempre falo assim, basta saber ler. Basta saber ler. Porque o juiz vai lhe pedir, olha, junte-se com comprovante de residência. Então não precisa ser advogado. É uma exigência. Muitas vezes, se você não tiver o conhecimento material necessário, por exemplo, eu quero discutir uma relação para você ver como isso aí pode ser operado em qualquer área, né? Eu quero discutir uma relação conjugal. Primeira coisa que eu devo julgar é a certidão de casamento. Não tenho. O fórum pegou fogo, está em pandemia, não consigo tirar a segunda via. Posso entrar com o processo sem? Poxa, tem um perecimento de direito, você pode perder algum direito decorrente disso, você quer certificar logo, interromper aquela relação, você quer pôr um marco temporal naquela relação, protocola sim, informa e diz que você vai buscar. Obviamente o juiz vai lhe despachar e fala assim, ok, você já fixou o seu marco temporal, você já publicizou a sua demanda, você já deu um ar público e notório ao seu pedido, mas você vai precisar prová-lo. Já informou, então vamos para... Pronto, alguém me liga, né? Para ter tirado isso aqui. Vou tirar aqui rapidinho. Botou? Pronto. Voltou. Gente, eu não sei como é que mexe isso aqui, não. Vou sair acenando para todo mundo aqui, que eu não sei como é que faz esse troço. Voltou, né? Pronto, enquanto isso eu estava acenando aqui para a galera, obrigado aí. Todo mundo que está aqui ouvindo um pouquinho que esse cabo aqui tem para dizer. Certo? Acho que já acenei para todo mundo. Quem não acenou, você sente acenado aí, velho. Porque pronto, vamos lá, vamos seguir. Então assim, não é complexo. Não é complexo. Você respondeu o despacho, praticamente eu digo, é saber ler. Não precisa ser advogado. Tanto que o pessoal entra lá no escritório, o que eles vão fazer é o despacho. Aí chega no despacho, qual é o despacho? Certidão de... Hoje no processo digital é muito comum. Nós digitalizamos um documento, fica ilegível. Junte novamente o documento legível. A pessoa não tem comprovante de residência no nome dele, está no nome de um terceiro. Muitas vezes acaba passando, porque o advogado vai juntando a procuração, com comprovante de residência, tudo direitinho, e nem observa. Não, é natural. Nós trabalhamos com um volume de processo grande, então é natural
que um cliente me passa o comprovante de residência, ou então eu solicito, como a gente trabalha, atua em outros estados, tudo, o que acontece? É natural que o cliente passe o comprovante de residência, está no nome de uma mãe. O nome da mãe é até mais fácil, porque você junta lá na certidão, no RG, tem lá o nome da mãe. Mas às vezes é o nome da avó. A avó não tem o RG. Tem na certidão de nascimento, mas não tem o RG. E aí o juiz dá aquele simples despacho. Junte-se, o comprovante de residência hábil a comprovar, né? Com poderes para comprovar. Então, poxa, eu vou cumprir, não tem segredo nessa questão, certo? São questões que costumo dizer, na verdade são questões saneadoras, né? Questões saneadoras são questões que vão preparar o seu processo para poder ter uma decisão, né? E são questões pré-instrutórias, quer dizer, são questões também que são muito antes de uma instrução processual, são pré-requisitos, que de acordo com a demanda, por exemplo, eu não posso entrar com uma demanda, como eu lhe falei, de uma relação conjugal sem uma certidão de casamento. Eu não posso discutir uma relação imobiliária sobre um determinado bem sem justamente as certidões, já que o direito imobiliário no Brasil ele é regido por registros públicos. Então, se eu estou discutindo um débito que não leva uma certidão, por exemplo, então ficaria totalmente impossibilitada até mesmo a fase de instrução. Então, até mesmo antes de intimar outra parte. Então, assim, o que é que eu digo sempre? O ideal é que quanto menos despacho você tiver, é porque o seu processo está mais bonitinho. Se você não teve nenhum despacho de retorno, todos os despachos que ocorreram no processo, que operaram, foram justamente para a parte contrária, somente apresentar defesa e depois provas a produzir, perfeito. Quer dizer que você levou para o judiciário a sua demanda com todos os requisitos e todos os documentos necessários para que o judiciário pudesse operar ali com uma questão decisória, né? Com uma sentença, com uma tutela, definir alguma tutela. Então, certo? Então, assim, vamos dizer que essa parte é muito simples, basta saber ler e fazer. Mas, na prática, nós nos deparamos com muitas situações que acontecem com esse comprovante de residência. A pessoa não tem comprovante de residência e o contrato de aluguel foi feito de forma verbal. É muito comum. E aí o juiz vai solicitar, porque isso vai determinar o foro. Lembra que nós falamos lá da petição inicial, onde você vai protocolar o processo? Vai determinar o foro do seu processo, a sua residência. Dependendo da natureza, isso vai influenciar. Então são questões pré-processuais que muitas vezes elas não foram devidamente cumpridas e o juiz vai despachar. Então não é medo nenhum. O ideal é que não tenha nenhum despacho de retorno para você, é que apenas seja para outra parte, porque isso vai lhe dar celeridade. Você como advogado, né, todos nós como advogados, nós ganhamos, a maioria das vezes, no êxito, a menos que seja advogado da parte contrária, mas acredito que a maioria que nós trocamos experiência aqui sejamos advogados de autor. Então, nós somos beneficiados pela celeridade. Então, não seria algo eletivo protocolar um processo faltando um documento. Não, porque eu quero atrasar o meu processo. Pode acontecer, mas em regra, na nossa advocacia, eu digo na minha advocacia previdenciária, consumerista, trabalhista, enfim, na parte família, nós sabemos que o escritório hoje atua também na parte imobiliária, então nós somos privilegiados pela celeridade. Então não iríamos colocar o processo sem os devidos documentos. Porém, não é raro isso acontecer, seja por uma questão de engano, né? Engano, às vezes num procedimento, você juntou com o comprovante de residência, até de terceiro. Eu já fiz um processo, protocolei o processo com a procuração de outra pessoa, no processo digital. É comum, esses erros são erros procedimentais que não comprometem, mas que precisam ser sanados. Como é que o juiz vai sanar esse procedimento? Despachando, certo? E em relação a isso, então assim, não é algo que se deva ter receio. Não precisa ter receio algum em relação a isso. Em relação a ter um despacho no seu processo. O pessoal muita tem, o juiz despachou para juntar o documento, e agora? E agora é simples.
liga para o cliente e solicita o documento. Ah, mas eu não tenho. O juiz me deu 10 dias. Você sabe que o cliente está viajando. Não desespera. Adoro quando chegam os estagiários lá no escritório novos e desespera logo, porque deu 5 dias para juntar o documento e não consegue falar com o cliente. Nós temos um volume de processo muito grande no escritório e é comum. Eu não tenho mais na minha memória todos os processos do escritório, todos os clientes do escritório. O pessoal desespera logo. Já tem 4 dias eu não consegui. Aí, ó. Simples. Fala, excelência, não consegui. Me conceda mais 5 dias? Então me conceda 10 dias? Qual o problema disso? Eu sempre aconselho a você fundamentar. Né? Eu sempre aconselho você a fundamentar. Por falta de comunicação, uma parte autora, não encontramos tempo hábil, aí você pode usar aquele juridiquês chatinho, eu mesmo requer, como eu sou muito prático e objetivo, oriento o pessoal lá do escritório a ser muito prático e objetivo, requer dilação do prazo por mais 5 dias. Ponto. Só que o juiz me intimar para justificar, mas assim, é algo tão simplório, certo? É algo tão tranquilo, é uma questão de procedimento. Eu não tive tempo hábil para... Não preciso discutir, não é algo que venha a atingir a questão principal do processo. Normalmente os despachos são para trazer alguma documentação que vão sim ter uma influência na decisão processual, mas não é algo que seja, eu costumo dizer que não é não é um prazo preclusivo. O prazo preclusivo é, por exemplo, um recurso. Se eu tenho 10 dias para fazer um recurso, não tenho nem... Doutor, me dê mais 10 dias. Não. Porque eu estou na praia. Não. Mas um prazo de despacho desse comum, eu posso falar até que eu estou na praia. Não é necessário. Não é necessário. Normalmente, esses procedimentos, e muitas vezes, pelo volume de processo até do judiciário, você cumpre em 20 dias e eles não vão nem observar que você perdeu o prazo, entre aspas, né? E já aconteceu lá no escritório de passar o prazo e juntar no 6º dia, e aí eu solicito, junto o documento e informo a reconsideração do prazo, uma vez que não cumpriu no tempo hábil. Nenhum juiz, o juiz também, ele não quer processo entulhado lá, certo? Ele não vai indeferir a sua inicial por conta disso, ele não vai juntar. Agora, claro, ele solicita 1, 2, 3 vezes, você não junta, aí você começa a atrapalhar o andamento do processo. O processo ele é feito para ter fim. Ele não é feito para ficar ali parado esperando o seu bel prazer de juntar o documento, certo? Mas é algo totalmente negociável. Essas questões são prazos, esses prazos eles são impróprios, certo? O juiz que vai arbitrar, o juiz que vai dizer 5 dias, não, isso aí é o estagiário que está ali despachando os processos, claro, sob a supervisão do judiciário, do assessor, mas é a realidade. Então ele já está ali no automático, não falta documento, o juiz já chega assim, tu acha que ele vai parar todo o processo? Pode? Não vai. Ele já chega assim, gente, está faltando o documento, bota o prazo de 5 dias. Às vezes você passa 10 dias para juntar e nem o judiciário se deu conta que você não juntou, você reconsidera e junta. Mas o que é que nós costumamos fazer no escritório? Eu sempre digo, é feio o transcurso em autos. Não é feio pelo processo em si, não, porque muitas vezes não traz nenhuma interferência. Mas o juiz, o colega advogado, muitas vezes está esperando lá para virar para você e apontar, transcurso em autos, isso aqui foi seu advogado que perdeu o prazo. Então, para evitar isso aí, a orientação que eu tenho no escritório é que nós possamos cumprir todos os prazos. Então, se o prazo é de 5 dias, cumpre. Não pode cumprir nos 5 dias, requer a dilação do prazo. Por tempo indeterminado, por 30 dias. Eu não gosto da expressão por tempo indeterminado, não. Mas você não pode pedir. Se você pedir por tempo indeterminado, o máximo que o juiz vai dizer para você é assim, indefiro o pedido por tempo indeterminado, entretanto concedo 10 dias, concedo 30 dias. Então, você pode pedir. Da mesma forma que você pede através de petição, o juiz pede através de despacho, certo? Agora,
Então, assim, é algo simples, você não precisa. A pessoa às vezes quer fundamentar tudo que é despacho, quer fazer. Porra, o cara do juiz só quer a porra do documento, só quer o comprovante de residência. Aí você precisa fazer uma tese de direito de 5 páginas, explicando e fundamentando por que você juntou aquele comprovante de residência. Zero necessidade. Só faz. O juiz quer se livrar do processo tanto quanto você. Você só ganha no final e o juiz também tem um CNJ para poder prestar conta lá, certo? Agora, se você está vendo que você juntou um documento, isso é muito comum, para comprovar insuficiência de recursos para a questão da justiça gratuita, né? É muito comum. Aqui na justiça eles botam aqui no tribunal, juizado você não tem muito isso. No tribunal você pede 8 documentos. Você pede declaração de imposto de renda, declaração de imobiliário, você tem imóvel, extrato de cartão de crédito. Você pede uma infinidade de documentos, carteira de trabalho mostrando que não tem vínculo. E você não tem tudo. Aí você junta lá, tem 2, junta. O juiz quer mais documento. Você vai lá, mostra, não tem, faz a declaração, não tem. O juiz continua negando, você fala assim, decida, que eu agravo. Não estou falando de... Aí eu não estou falando mais de juizado. Mas não deixa de ser um despacho. Você vai fazer. Pediu, faz. O despacho é isso. Agora, se você vê que o Estado solicitando, reiterando um despacho desnecessário, aí você vai, excelência, só tenho esse documento. Resolva a sua porra. Decida se você quiser. Porque para isso tem recurso. Eu não tenho um problema com decisão ruim. Eu tenho problema com falta de decisão. Porque decisão ruim eu vou lá e reverto. Se eu sei o direito do meu cliente, se eu sei que eu estou com a razão, então decida, porra. Me negue que eu recorro. Tá? É até bonitinho quando volta lá e toma na cara aí, ó. Tá vendo que eu disse que eu estava certo? Então, assim, o problema é a falta de decisão. Então, vai chegar um momento que você vai olhar e vai assim, poxa, não tenho mais, a gente está pedindo documento, mais documento. Você fala, excelência, só temos esses documentos aí para provar. Não quer me dar justiça gratuita? Não me dê. E aí eu vou e agravo. No caso da decisão é um agravo, né? No caso do juizado pode ser a negativa de um alguém, acho que o pessoal do escritório aí sabe, mas existem decisões interlocutórias dentro de um processo que são cabíveis, né? Não é despacho, mas são cabíveis de recurso. Só que como no juizado não existe agravo, não existe recurso de decisão interlocutória, é possível fazer através de mandado de segurança, certo? Ou no TRF existe uma petição de reconsideração, que é algo que não está no CPC, mas está lá no manual do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, e que ensina uma petição simples direcionada ao 2º grau para reverter decisões interlocutórias feitas em juizado federal, certo? Enfim, então, tem meia horinha aqui, e eu acho que em relação a despacho é algo assim. A gente observa às vezes o judiciário insistindo em determinado tipo de documento, ou pedindo um documento que já está nos autos. E eu sempre aconselho, não precisa bater boca, não precisa querer fazer tese, não precisa mostrar que você tem direito, não precisa... Eu costumo dizer, como quando o pessoal pede, tal documento não é hábil para demonstrar residência. Excelência, isso acontece muito quando acontece na Justiça Federal, com o segurado especial, né? Eles querem um documento específico. E eu não sou obrigado. Mas eu não vou bater boca. Se eu tiver a possibilidade de conseguir com o cliente, eu peço. Para que eu vou bater boca? Eu não estou disputando ego com o judiciário. Eu quero o resultado, meu amigo. Eu quero que o processo voe para eu ganhar meu processo. Eu viro para o meu cliente e falo assim, não, isso aqui é suficiente. Mas tem juiz que quer determinado documento. E eu não solicitei anteriormente para o cliente, porque eu falei, aí 6 juízes aqui em feira, só um que pede esse documento específico. Eu vou no risco, porque eu sabia que isso ia demorar mais o processo. Só quando ele volta, eu ligo para o meu cliente de boa, eu falo, pega aquele documento lá que eu disse que precisava. Vai lá, pega aquela certidão na justiça e me traz aqui. Por exemplo, isso acontece com procuração, reconhecimento de firma, isso acontece com declaração de residência, em que muitas vezes já vi juiz federal aqui em feira exigir
que a declaração, olha que absurdo, a declaração de residência, ou seja, moro de aluguel, só que não tem contrato de aluguel porque é de boca, ou comodato, que seja, só que é de boca, e a pessoa quer uma declaração reconhecida firma do declarante. Isso não tem necessidade. Isso não tem necessidade, isso é vedado na lei, isso é cerceamento de defesa. Isso não pode ser feito. Mas isso acontece de pedir. O que é que eu faço? Eu ligo pro cara, bicho, tem como trazer? Pega aí pra gente adiantar logo essa zorra. Mas se não tem, mandar de segurança. Direito líquido certo, não pode ser obstruído. Eu tenho o direito de petição, né? Eu tenho o direito de levar, direito protestativo, eu tenho o direito de levar a minha demanda para o judiciário. Então, só vai atrasar, porque eu vou entrar com mandado de segurança. Vou até ganhar mais, porque eu vou cobrar o mandado de segurança. Mandado de segurança, se eu não me engano, nosso escritório trabalha com a tabela do OAB, mandado de segurança, se eu não me engano, acho que é R$3.200. Mas vai atrasar em um ano o meu processo. Infelizmente o judiciário demora, né? Porém, então, às vezes é necessário você realmente, olha, aqui não, aqui chega. Mas em regra, o que é que você vai fazer no despacho? Cumprir. Qualquer pessoa, chegou no escritório, estagiário entrou no escritório, vai cumprir despacho, porque chega rapidinho aquelas coisinhas. É chatinho protocolar, esperar o PJE, esperar o Projude, esperar. Acho que o ESAG ainda funciona, nem sei mais se o ESAG funciona, mas é chatinho esse procedimentalismo, porém a gente precisa para o processo andar. Tanto que a gente chega lá, eu tenho 5 dias, só vou no 5º. Que nada, eu só ganho dinheiro no final. Eu só estou na campanha de cobrar consulta, mas não cobra ainda. Então nem esse dinheiro antes a gente está recebendo, né? Então o que acontece? Chegou, cumpriu. Eu costumo dizer que nosso CPC lá, se eu fizer a prova de processo de hoje, eu perco. Eu perco na prova, eu tiro 0. Mas eu não perco no prazo. Porque lá no escritório é 24 horas. Chegou, liga para o setor vai solicitar o documento, chegou, cumpriu. Certo? Porque justamente o nosso interesse é que o processo ande. Certo? Enfim. Basicamente é isso. Se vocês quiserem cumprir algum despacho, não precisa ser da área jurídica, não precisa nem ao menos ser formado. Se souber ler, o juiz está pedindo, pronto. Normalmente é um documento para que você possa dar prosseguimento ao seu processo, certo? O computador soltou aqui, mas deixa eu ver. Certo? Enfim, também não vou, prometi que ia fazer umas lives rapidinhas de meia horinha. Então pronto. Esse é o próximo passo. Depois da sua petição inicial vai vir algum despacho. Torça para ser para outra parte, porque isso quer dizer que você fez tudo bonitinho e certinho e não tem nenhum documento para você consertar, não tem nenhum documento faltante, não tem nenhuma informação essencial ao processo. Quer dizer o quê? Quer dizer que você cumpriu o seu dever de casa e fez a petição lá no 319, conforme eu demonstrei em um encontro que nós tivemos aí a manhã toda. Então, não houve nenhum despacho de retorno, não houve despacho para si. Às vezes o despacho sai no intuito, inclusive, de aditar a inicial. Ou seja, você fez uma inicial tão confusa que o juiz fala, me explica, porra, o que é que você escreveu aí? Me reescreve isso aí que eu não entendi nada. E acontece, principalmente com a galera que quer fazer tese, escrever tudo, falar demais. Eu costumo ser simples, prático, direto e objetivo, de preferência pontuando as coisas, negrito no que é importante, tudo bonitinho, para você não tomar lá, doutor, não entendi nada que você escreveu. Escreveu 20 páginas, não escreveu nada. Mas faz 2 páginas em linha só, mas eu quero isso por conta disso, tá aqui minha prova, me dê. Acabou. Eu não vejo muito mais o que se alongar. Enfim. Ainda mais que nós trabalhamos com rotatividade de demanda, né? Alta rotatividade de demanda, então temos que ser prático e objetivo. Tá bom? Enfim. Bom, acho que depois desses despachos, as próximas fases, porque eu não sei fazer esse trocinho aqui, ó. Era para eu botar aqui sobre os despachos pós-petição inicial, né? Mas vai ficar gravado lá, e possivelmente na segunda-feira que vem,
nós vamos falar um pouco sobre a fase de instrução. O que é a fase de instrução? Tem tudo aqui no processo? Tem tudo que precisava, tudo que você queria em termos de documentação, então vamos provar, né? Vamos instruir. Tem processo que não tem instrução, você fala, você supre, né? essa fase. E aí, numa próxima segunda-feira, provavelmente, vamos falar um pouco após os atos decisórios sobre as questões recursais, e aí também algo de forma bem simples, didático e genérico. Não vou falar de recursos em espécie, talvez se precisar depois falar de algum tipo de recurso em relação à previdência principalmente, nós podemos até trabalhar nesse intuito, mas vou falar num modo geral quais os tipos de recursos cabíveis e o que é que pode ser feito, bem simples, didático, para que o seu processo possa fluir, tá bom? E por fim, a melhor parte, para você pegar o seu direito, né? Para você materializar aquela sua pretensão contida lá na inicial, conforme os pedidos feitos e expressos, tá bom? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Até segunda-feira que vem, que nós vamos fazer aí bem em sequência. E possivelmente, após completarmos essas 4 sequências aí, a gente tende a trazer toda segunda, meia horinha, levinhas curtas, falando de algum tema bacana, tá bom? Valeu, brigadão e boa noite a todos. E agora eu tenho que gravar.